Estou eu aqui mais uma vez com a palavra de Deus em mãos, né? Tava ali, fui resolver algumas coisinhas ali. Quando voltei, fui dar uma meditada na palavra, né, meu? Aí, Eclesiastes, ou para alguns o pregador, né? Como você quiser, Salomão, é o homem mais sábio aí depois de Jesus, certo? E dando uma meditada aqui, eu quero compartilhar com todos capítulo 9, né, o capítulo 9 aí do livro de Eclesiastes. Quando eu digo que a Bíblia é como uma bússola, que a Bíblia ela nos direciona o caminho certo que devemos seguir, e que a Bíblia é o nosso manual de vida, isso é um fato. Não tem como dizer que não, né? E muitas pessoas se indagam, né, perguntam, outros julgam, criticam, apontam, né, discriminam, falam sobre religiões. Mas quando um cristão ele fala de Jesus, ele fala do Evangelho, ele está simplesmente falando do Evangelho, falando de Jesus, que é o dono da vida, que é a lâmpada para os nossos pés, que é a luz que ilumina o nosso caminho. Vou compartilhar aqui esse capítulo aqui que fala com todo e qualquer ser humano. Capítulo 9, assim como toda a Bíblia em si, né? É uma espada de dois gumes. Ela fala com qualquer um, com todos, porque nós somos criação de Deus. Vamos lá, sem mais delongas. Capítulo 9 do livro de Eclesiastes. O título diz assim: As mesmas coisas sucedem aos justos e injustos. Versículo 1 em diante. Deveras todas essas coisas considerei no meu coração para declarar tudo isso, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. E também o homem não conhece nem o amor, nem o ódio. Tudo passa perante ele. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador, ao que jura, como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo que se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo, e que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e que há desvários no seu coração, enquanto vivem, e depois se vão aos mortos. Ora, para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com o coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor,
mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Dando continuidade, no versículo 12. Que também o homem não sabe o seu tempo, assim como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Também vi esta sabedoria debaixo do sol, que para mim foi grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou e levantou contra ela grandes baluartes. E encontrou-se nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. E ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e a sua palavra não foram ouvidas, as palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, porém um só pecador destrói muitos bens. Vemos aqui nessa palavra algo, resumidamente, que fala sobre a vida em si, sobre os reais valores da vida, né? Nós vemos aqui onde Salomão, né, um grande poeta, né, como eu disse aqui no início, o homem mais sábio que existiu depois de Jesus Cristo, é claro. E aqui ele nos deixa relatado algo muito importante, né, para os acusadores de plantão, para os julgadores. Aqui a palavra está sendo bem clara. No início desta passagem, no capítulo 9 aqui, no versículo 2 diz: tudo sucede igualmente a todos, ao que serve, ao que não serve a Deus, né? Ao prudente, ao ímpio, ao pecador, ao bom, ao que faz um juramento, ao que teme o juramento, independente. Tudo sucede igualmente a todos. Porém, a diferença está na individualidade de cada um, de como reagimos perante as circunstâncias da vida. Como reagiremos perante os problemas, perante os obstáculos. A diferença está aí, como tem uma passagem bíblica que diz, aí nós veremos a diferença daquele que serve e o que não serve a Deus. Porém, como aqui está escrito, né, tudo que acontece debaixo do sol, as oportunidades, elas vêm sobre a vida do ser humano. Só que, porém, para cada um, há tempos e tempos. Nós vivemos tempos difíceis, tempos ruins, é claro, mas, porém, oportunidades surgem. Basta nós agarrarmos com todas as forças e vivemos a vida da melhor forma possível. Como aqui no versículo 9 diz, goza a vida com a mulher que tu amas, todos os dias dessa tua vida vã. Ou seja, tudo que há debaixo do sol é vaidade. Eu não sou melhor que você, você não é melhor que a mim. Todos nós temos dons, todos nós temos aptidões, porém, cada um temos as nossas, particularidades, individualidades, que juntos nós podemos somar uns para com os outros, para ajudarmos uns aos outros, né? Isso é ser imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou, né, nos deu um coração de carne, mas do qual nós alimentamos, né, com aquilo que nós alimentamos. Se você alimenta o seu coração com coisas boas, você vai ter coisas boas para passar para o seu próximo também. Por mais que o mundo esteja um caos, por mais que o mundo esteja de ponta cabeça, porém, eu me conscientizo do que? Se eu tenho um dom, se eu tenho algo que Deus me deu, né, sobre a minha vida, eu vou tentar usar esse algo, eu vou tentar usar esse dom para o bem, para ajudar as pessoas, né? E aqui nessa passagem, ela está deixando isso bem claro, que nós temos que viver não através das loucuras. Tem pessoas que falam, a vida é tão louca, o barato tá embaçado, então é o seguinte, eu vou viver com intensidade, não importa se eu morrer amanhã, mas eu vou viver desse jeito, eu vou fazer o que eu gosto, vou fazer o que eu quero.
Mas toma cuidado, porque vivendo da sua maneira, né, meu, muitas das vezes você vai colher muitas consequências ruins, né, meu, vivendo uma vida dissoluta, longe dos caminhos de Deus, longe dos preceitos de Deus, nós apenas perecemos. Nós temos que aprender assim como Salomão deixou aqui, resumindo, viver com sabedoria. Né, meu? Aqueles que não têm, peça a Deus, né, meu? Que nos dá de graça, né, meu? A sabedoria que vem dos altos céus. Então paremos e refletimos, né, meu? Veio algo no meu coração para que eu compartilhasse essa palavra com todos, né, meu? Então é isso. Que Deus abençoe a todos, né, meu? Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estiverem vendo esse vídeo. Tamo junto. Paz.